Olá, meus amigos, meus amados irmãos de todas as partes do mundo. Aqui, meu nome é Joaquim. Hoje eu gostaria de ler um texto das Escrituras e falar de um assunto que está na mídia repercutindo hoje, sobre a situação da Ana Paula Valadão, do pastor Silas Malafaia e sobre o coronavírus. E tomarmos uma posição acerca desse assunto. Mas eu gostaria antes de ler um versículo na palavra, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Amigos, hoje estamos, o mundo atravessando um momento triste e caótico com essa pandemia do coronavírus ou Covid-19. Algo que começou na Ásia, na China, e hoje espalhou-se pelo mundo todo. E a Itália e a Europa sofrem as consequências desse vírus. Vi uma notícia ontem sobre a Itália, que está em quarentena já há alguns dias, onde cerca de mais de 600 pessoas morreram vítimas do coronavírus e mais de 4.000 pessoas estão infectadas e os hospitais estão completamente superlotados. A situação da Itália, infelizmente, é uma situação triste e caótica. Devemos orar pelos nossos irmãos italianos que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Mas, infelizmente, esta pandemia espalhou-se pelo mundo todo, chegando também ao continente sul-americano, no caso também no Brasil. No Brasil, as autoridades estão se posicionando para tentar conter esta epidemia. Mas para isso acontecer, meus amados irmãos, é necessário também a colaboração de todo o povo brasileiro. Todos nós, brasileiros, sejam cristãos, seja qualquer etnia, devemos nos posicionar e combater este mal que veio para destruir a humanidade. E as autoridades brasileiras, políticas e governamentais, eles têm tomado atitudes severas, fechando aeroportos, fechando restaurantes, fechando shoppings, interditando praias, enfim. O comércio parou, o mundo parou. O mundo está enfrentando um momento muito crítico, um momento de uma crise mundial. Nunca viu algo acontecer, atingindo mundialmente todas as nações através de uma pandemia. Então, qual é a nossa posição? Então, algumas autoridades religiosas, como o pastor Silas Malafaia e Ana Paula Valadão, têm se pronunciado acerca desse vírus. E eu gostaria de tecer aqui um comentário acerca do que esses homens falaram. Pastor Silas Malafaia diz que a fé é transcendental e nós não podemos ficar atemorizados por causa desse vírus, e as igrejas não podem fechar suas portas. Da mesma forma, a Igreja Universal, o representante, o Bispo Macedo, também se posiciona da mesma forma, que a igreja tem que ser mantida aberta. Por outro lado, a Ana Paula Valadão, que é um ícone do mundo gospel, também ela está nos Estados Unidos, ela deu um posicionamento que as igrejas elas têm que ser fechadas sim, porque o vírus é letal, porque o coronavírus é fatal e ele se propaga muito rapidamente. Mas antes disso, eu gostaria de ver uma manchete que eu assisti agora, lá na Coreia do Sul. Um pastor com mais de 2.000 membros resolveu abrir a sua igreja, enfrentando assim esse vírus, essa epidemia pela fé. Mas o resultado foi catastrófico, pois a fé não foi suficiente, está entendendo, para deter o coronavírus, onde mais de 50% dos fiéis da igreja desse pastor da Coreia do Sul foram contaminados. E hoje ele se posiciona pedindo perdão ao Estado e pedindo perdão também aos fiéis que foram contaminados. Daí nós vemos que a coisa não é fácil, que a coisa não é combatida por fé, a coisa é combatida pela Organização Mundial de Saúde, adotando medidas severas para que isso não se propague. Meus irmãos, qual é a intenção desses homens? Quem está com razão, Silas Malafaia ou Ana Paula Valadão? Eu digo que o pastor Silas Malafaia está indo na contramão das leis brasileiras. Aquele homem que sempre
professa ser um homem da direita, hoje está indo na contramão, está violando assim os direitos, as ordens da OMS, Organização Mundial de Saúde. Meus irmãos, vamos nos posicionar, vamos ficar em nossas casas, vamos cultuar Deus em suas casas. Se você for cristão, se você for católico, ou se você não tiver nenhuma etnia religiosa, você tem que ficar em suas casas. Essa é a ordem da justiça, essa é a ordem do governo. Nós temos que ficar reclusos em nossas casas até esta pandemia ser controlada. Qual é a sua posição? Nós não podemos nos deixar levar pelas emoções ou por homens que professam ser representantes de Deus e incentivar o rebanho aí para as igrejas e assim haver uma contaminação, colocando em risco não somente os fiéis naquela igreja, mas colocando em risco também os vizinhos daquela congregação, colocando em risco os familiares daqueles que foram às igrejas que não são evangélicos e assim trazendo prejuízo à nossa saúde e ao Estado. Então vamos nos posicionar. A fé, ela é transcendental sim, mas ela não é irracional. Nós temos que obedecer às ordens. Quando Deus falou para Moisés, para que os israelitas ficassem em suas casas e pegassem animais e aspergissem o sangue sobre as portas, porque o anjo da morte passaria e destruiria todo aquele que não estivesse em suas casas. Eles obedeceram literalmente. Irmãos, apóstolo Paulo disse que as autoridades elas foram constituídas por Deus e, portanto, nós devemos obedecê-las. E as autoridades dizem, fiquem em suas casas, evitem lugares públicos, não saiam em hipótese nenhuma de suas casas, a não ser por grandes necessidades. Então, quem vamos obedecer? Então, por isso, meus amados irmãos, eu tiro o chapéu para Ana Paula Valadão, porque sendo uma pessoa de fé, uma pessoa do mundo gospel, ela tem se posicionado ao lado do governo para tentar conter esta epidemia. Ela tem usado a fé transcendental, mas de uma forma racional, diferentemente do bispo Macedo e do pastor Silas Malafaio, que tem demonstrado serem homens gananciosos, que não estão respeitando o órgão mundial de saúde, não estão respeitando as autoridades governamentais. E por isso tem que ser tomada atitude severa. Se esses homens resolverem abrir suas igrejas, as autoridades têm que tomar posições, adotar medidas drásticas em relação a esses homens. Tem que ser punidos, porque não adianta ficarmos em nossas casas e esses homens levaram o rebanho para suas igrejas, porque a epidemia vai continuar se alastrando. Portanto, meus irmãos, vamos nos posicionar. Não vamos permitir que esses homens façam isso. Se essas igrejas abrirem, visitem as suas casas, denunciem. Ligue para as autoridades para que seja fechado imediatamente, porque a sua vida está sendo colocada em risco. Você está se prevenindo, mas esses homens estão abrindo a porta para o coronavírus. Isso é muito perigoso, meus amados irmãos. Então, esta é a posição. Vamos obedecer a Deus, primeiramente, e também vamos obedecer às autoridades para contermos esta epidemia. Que Deus nos abençoe.